O trabalho com tabelas, isso é algo que chegou nas versões mais recentes, né? Nós não tínhamos anteriormente, e é muito bacana para que possamos organizar conteúdo, tem um menu destinado a isso, ferramentas destinadas ao trabalho com tabela, então vamos aprender a trabalhar com elas. O Corel possui vários recursos para que possamos trabalhar com tabelas. Temos uma ferramenta aqui dentro da ferramenta texto, ferramenta tabela, onde podemos escolher aqui em cima as formatações dela, como tamanho, posição, número de colunas e número de linhas, cor de fundo, cor de borda, estilo da borda, tá? Então, opções em geral relacionadas à tabela. Para desenhar, eu clico, seguro e arrasto, e está criada a tabela lá, e a diferença entre a tabela e aquela ferramenta papel gráfico é que eu posso clicar aqui dentro e digitar agora, ó, ou dar um tab para ir para a próxima célula, né? E ele vai pulando ali para mim automaticamente, e daí eu posso trabalhando como uma tabela normal, né? Na última célula, se eu der um tab, ele adiciona uma nova linha normal. Eu posso selecionar linhas e colunas, assim, né? Ou tabela inteira, com essa seta aqui. E aqui nessa barra, quando selecionamos a tabela inteira, nós podemos fazer edições, trabalhar com o fundo, com a borda, com as margens internas ali das células, mesclar células, né? Eu posso selecionar células aqui e transformá-la numa só, ou dividi-las horizontalmente, verticalmente, tá? Então, podemos trabalhar aí com as configurações da tabela. Ou então, deixa eu deletar aqui, também podemos fazer tudo isso aqui no menu tabela. Temos aqui criar nova tabela, aí escolhemos as configurações para ela. Só antes disso, deixa eu remover aqui a cor de fundo. Então está criada aí a tabela, e ainda posso converter tabela em texto, para pegar todo o conteúdo que foi digitado dentro da tabela, e colocar numa caixa de texto, né? Então, olha lá, ele vai falar aonde ele encontra separações entre células, o que é para colocar. Uma vírgula, uma tabulação, um parágrafo, algo definido pelo usuário. Eu vou colocar aqui tabulações e tá aí, ó, em cada lugar de separação de célula, ele deu um tab. Ou se eu tiver uma caixa de texto ou algo exportado lá do Excel, por exemplo, eu posso converter texto em tabela também. Também podemos aqui inserir mais linhas, mais colunas, selecionar elementos, excluir ou redistribuir para que eles tenham a mesma distância, tá? Para que as opções fiquem ativas, você precisa daí selecionar dessa forma e daí você consegue trabalhar com essas opções, né? Então, basta escolher aqui as opções que ele vai arrumar para você e novamente mesclar e dividir as células, ok? Então, essa é a forma de trabalhar com tabelas. Você pode acabar utilizando, às vezes, para fazer no seu panfleto, na sua arte, uma tabela de preços, uma tabela de resultado de jogo, de futebol, qualquer coisa assim. Então, pode vir a ser útil, né, você utilizar a tabela para criar a organização de informações dentro do seu trabalho gráfico. Então, chegou numa área ali, até, por exemplo, classificados ou algo do tipo, chegou numa área que você precisa organizar os elementos como se fosse uma grade, basta você utilizar a tabela para possuir esse recurso.